Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai continuar a nossa série de Design Patterns, falando hoje do padrão Adapter. Fica por aí. E lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de Design Patterns, então começa assistindo lá desde a introdução para você não ficar perdido, não cair de paraquedas. É importante você conhecer outros padrões, principalmente da mesma categoria. Se você está procurando uma solução para um problema que você tem, existem vários padrões. Esse caso aqui é um padrão estrutural, né? O Adapter é um padrão estrutural, e é importante você conhecer outros padrões estruturais, né? Procurar por outros e até mesmo outros tipos de padrões. Então lembra de assistir a playlist completa para você não pegar só uma parte do conhecimento, né? E aprender aí toda a parte de Design Patterns de fato. E um pequeno detalhe que eu não tinha falado em nenhum vídeo ainda, mas eu tô mostrando os exemplos aqui com Java e o canal ele é mais focado em Java, mas toda a parte de Design Patterns, se você tá usando uma linguagem que é orientada a objeto, esse conteúdo aqui vai ser útil para você. Você vai ter que implementar um pouquinho diferente, né? Na sua linguagem. Talvez algum recurso ou outro até facilite você a implementar, ou talvez o Java tenha algum recurso que a sua linguagem não tem, e aí você vai ter que implementar de outra forma, mas no geral dá para adaptar tranquilo. E hoje eu vou apresentar o padrão Adapter em 3 exemplos diferentes, tá? Então a gente tem um exemplo mais simples, um exemplo com composição, com herança, e vamos falar de alguns outros conceitos também. Vamos começar aqui falando do exemplo mais simples e os conceitos que estão agregados nele. Lembrando que esse padrão da forma mais simples, né, nesse primeiro exemplo aqui, ele não está descrito no livro do Gang of Four, tá lá no livro mais conhecido aí de Design Patterns, então ele não seria assim uma alternativa oficial à implementação desse padrão, mas pode ser que seja o suficiente e a forma até mais simples e mais prática de você usar no seu projeto. Por quê? Porque eu acabo pegando o padrão como ele está no livro e dando uma simplificada, né? Se você for ver na internet, você vai ver outros exemplos que também fazem isso, mas eles não deixam isso claro. Então eu tô querendo deixar claro aqui que esse daqui não é o padrão raiz lá, né? Se você for lá na base dos padrões e tal, eles geralmente são bem mais completos e complexos, tá? Então, como é que tá essa versão aqui que eu deixei ela mais simplificada e que eu acho que vai ser suficiente para você usar? A gente tem 3 classes aqui. Eu tenho minha classe principal, né? Onde tem meu método main. Não se preocupe com as implementações ainda, que a gente já vai chegar lá. Eu tenho uma classe meu pagamento crédito, que é uma classe que imagine que está dentro do seu projeto, tá? É uma classe que você tem acesso, né? É sua. E eu tenho uma terceira classe que é a SDK pagamento crédito. Então imaginem que isso daqui é uma SDK fechada. Você não tem acesso, você não pode alterar essa classe aqui, tá? Imagine que você está implementando no seu sistema, então, um pagamento com um cartão de crédito, né? Que é o exemplo aqui, e você está utilizando uma SDK que está sendo fornecida para você, né, por algum meio de pagamento aí que você tá utilizando para fazer essa cobrança no cartão de crédito. E essa classe, ela já vem com métodos pré-definidos que você não consegue mexer. Elas fazem parte de uma SDK que você só baixa um .jar lá, adiciona no seu projeto e usa. Ou adiciona no seu Maven ali, no seu POM e usa, enfim. Considere que essa classe aqui faz parte de uma biblioteca separada. Ou de um framework, pode ser, eu tô dando um exemplo aqui com algo que faz mais sentido como uma biblioteca, mas você pode pensar também como se fosse um outro framework que já te traz uma implementação dessa daqui pronta, ok? E nesse cenário aqui, o que essa classe tem? Ela tem basicamente 3 métodos: autorizar, capturar e creditar. Quem nunca trabalhou com meio de pagamento, autorizar e capturar é uma forma de a gente trabalhar com cartão de crédito, onde primeiro eu meio que autorizo um valor a ser cobrado no seu cartão, né? Então eu vou lá e autorizo R$50. É como se eu estivesse reservando aqueles R$50, eu vou garantir que você tem limite, né? Você tem aqueles R$50. E depois a gente tem a captura, que é de fato quando eu vou lá e faço a cobrança. Então aqueles sites que fazem a cobrança em 2 etapas, né? Primeiro eles pedem os dados do seu cartão, depois apresentam uma tela com algum resumo, alguma coisa, e aí sim você manda pagar. Geralmente ele faz isso daqui dessa forma. Ele faz uma autorização, que tá lá, já fica lá pendurada no seu cartão, e aí depois ele só faz a captura que vai confirmar esse processamento, né? Essa transação. Então essa SDK aqui, eu tô apresentando ela como se ela seguisse esse padrão, tá? Como se ela seguisse essa forma de trabalhar. Na hora que você vai fazer uma operação de débito no cartão de crédito, primeiro você tem que chamar uma autorização e depois fazer uma captura de fato.
Aqui provavelmente teriam outros argumentos, tá? Provavelmente a autorização ia retornar um identificador da transação, que depois eu ia passar para captura para confirmar, mas assim, eu não quero entrar nesses detalhes de implementação aqui, porque isso não importa muito pra gente, tá? Então isso aqui, assim, não é uma boa prática de implementação de cartão de crédito, de meio de pagamento. Só quero mostrar para vocês o padrão adapter. E temos também um terceiro método aqui, quando eu quero fazer um crédito no cartão de crédito. Então, digamos que você tem que estornar, devolver algum valor, ou você está acreditando um valor, né, entregando valor para alguém pelo cartão de crédito, isso também dá para fazer. Tem muitas APIs que permitem isso, e esse método creditar aqui é quem faz isso, ok? Então, essa é a nossa classe SDK de pagamento. E você, dentro do seu sistema, você tem essa classe aqui, ó, meu pagamento crédito. Essa aqui é a sua classe de pagamento, né? É o que o seu sistema usa para fazer pagamentos. Essa classe aqui, veja que ela só tem dois métodos, é o debitar e o creditar. Ou seja, imagine que a sua definição negocial é que você não trabalha com esse modelo que eu falei agora de captura, né, e autorização. Você trabalha com um modelo de débito. Você só quer fazer uma chamada e já fazer a captura e a autorização, tudo, né, de uma forma só. Que eu vou autorizar o valor tal e vou fazer a captura. Acabou. Então, dentro da sua loja, dentro do seu e-commerce, você não quer fazer essa transação em duas etapas. Você quer fazer em uma etapa só, né? Você já tem o valor, já chama, já faz o débito de uma vez só. E o crédito não. O crédito você, né, ele já é uma operação só, você simplesmente criou um método de creditar aqui. Então o que você fez? Você criou uma classe que dentro dela você cria uma instância lá da SDK de pagamento que você recebeu aí do seu fornecedor, né? Ele te deu essa classe aqui. E aí, para você poder adaptar, né? Então já estamos falando aqui do padrão adapter. Para você poder adaptar as operações que você tem, por exemplo, o debitar, para o padrão que o fornecedor usa, né, que a SDK dele só tem esse formato aqui, né, de autorizar e captura, você foi lá e fez um método que já faz as duas coisas de uma vez. Ele faz a autorização e logo em seguida já faz a captura. Então assim, internamente ele vai fazer em duas etapas, mas para todo mundo que vai usar a sua classe, né, então o seu negócio internamente, o modelo interno do seu código, ele trabalha só com a ideia, né, com o conceito de debitar. Ele não tem o conceito de autorizar e capturar. E ninguém mais, teoricamente, acessa essa classe aqui. Dentro do seu código, a ideia é que todo mundo acesse só essa classe aqui, chama o método debitar e ela faz essa tradução para chamar o fornecedor. E no creditar a mesma coisa. E aqui a gente tem a nossa classe main que cria uma instância, né, da sua classe meu pagamento crédito e chama lá o ponto debitar. Bom, o que é o padrão adapter aqui nesse exemplo? O padrão adapter ele também é chamado de wrapper. E wrap em inglês, uma tradução literal é como se fosse um embrulho, então algo que fica em volta, né? E essa classe aqui, como vocês podem perceber, ela faz exatamente isso. Ela implementa essa versão simplificada, lembrando, né, que eu estou mostrando aqui do padrão adapter, e serve como um wrapper. Por quê? Ela simplesmente pega a SDK, que é uma classe que já existe, e implementa métodos que traduzem a chamada que o seu negócio entende, o seu negócio só entende a operação de debitar, e ela traduz isso para a chamada que a API do seu fornecedor entende, que são duas chamadas, né? A autorização e a captura. Então, essa tradução está sendo feita por essa classe aqui. Por isso que ele é uma adapter, por isso que ele é um adaptador, por isso que ele é um wrapper. Ele está embrulhando essa classe aqui, né? Embrulhando no sentido de que ela tem uma instância dessa classe dentro dela, mas ninguém mais do lado de fora dela, né? O resto do seu código não enxerga essa classe interna aqui. Ele só vai enxergar essa classe e ele vai chamar as operações direto aqui, debitar e creditar. E só para a gente formalizar esse conhecimento, assim, eu acho que esse exemplo aqui não está muito complexo, mas só para a gente então formalizar esse conhecimento, tem 4 conceitos importantes aqui que você tem que entender do padrão adapter, que é o nome que ele dá para as coisas, basicamente. Então, tem a classe que ele chama de client, tem o adapter e tem o adaptee. Então, assim, tem o client, que é quem? É a classe que está usando o que você implementou, né? No nosso caso, é a classe, o método main aqui, né? Esse aqui é o client. O adapter é quem está fazendo a adaptação, né? Então, essa classe aqui é quem está fazendo a adaptação, quem está fazendo essa tradução de uma API para outra. E tem o adaptee, que é quem está sendo adaptado, que é essa classe aqui. Então, essa classe é quem está sendo adaptada, né? Ele é o adaptado, esse aqui é o adaptador,
e esse aqui é o cliente, em traduções livres aí, né? Traduções seriam mais ou menos isso. Então, entendendo isso daqui, você já conhece o padrão adapter, a verdade é que você provavelmente já viu esse tipo de implementação em algum lugar, e é interessante você reconhecer esse padrão sempre que você vê que tem uma classe que está simplesmente adaptando chamadas para outras classes. Agora vamos entender esse padrão aqui de uma forma um pouquinho mais complicada, mas assim, também não é um padrão complexo, tá? Lembrando sempre que eu deixo esses comentários aqui no código, porque esse código está todo disponível lá no GitHub. Então, não fique somente aqui no vídeo, tá? Baixa o código, brinca com o código, né? Altera alguma coisa, implementa alguma coisa que talvez faça mais sentido dentro do seu negócio, nos seus projetos, e usa esse código aqui como base para você aprender ainda mais, estudar mais, né? Então, vai lá no GitHub e pega esse código lá. O link fica aí debaixo do vídeo sempre. Mas agora, vamos para o próximo exemplo de adapter, que é usando composição. Aqui a gente já entra no padrão conforme ele é citado e explicado formalmente dentro do livro de Design Patterns, está dentro do Gang of Four. E vocês vão ver que é algo muito parecido. Eu tenho da mesma forma a minha SDK de pagamento. Esse doisinho aqui no final é só para dizer que é do segundo exemplo, ok? Todas as classes vão ter esse doisinho no final. Percebam que a minha SDK de pagamento é a mesma coisa, né? Eu tenho lá a minha SDK que eu não tenho acesso para alterar, né? Que o fornecedor me forneceu esse ponto jar aqui, né? Lembrando que é como se fosse um ponto jar que eu adiciono no meu projeto, ou uma lib no Maven, alguma coisa assim. Então eu não tenho acesso para alterar isso daqui. Eu tenho aqui o meu meio pagamento crédito 2, que também é a mesma coisa do nosso exemplo anterior, mas eu tenho uma interface. Essa interface aqui é o quê? Um processador de pagamento. Então percebam que agora a minha classe ela implementa essa interface. E essa interface aqui ela define dois métodos, debitar e creditar. Aqui a utilização também é do mesmo jeito, só que agora eu uso aqui a interface, né? Aqui no primeiro a gente estava usando a classe diretamente, porque não tinha interface aqui nessa história. Aqui primeiro eu defino uma interface, processador pagamento, implemento essa interface e uso essa interface aqui. Bom, qual é a diferença desse exemplo para o anterior? O fato é que a única diferença é que aqui eu tenho uma interface que eu quero adaptar. Então eu tenho uma interface, um contrato, lembrando que a interface ela é um contrato formal que eu estou querendo adaptar. Que são esses dois métodos aqui, debitar e creditar. Lembrando sempre que quando ele vai citar esses padrões dentro do livro do Gang of Four, ou outros exemplos que vocês vão ver na internet, e às vezes isso não fica muito claro, que é o que eu tô tentando trazer de diferencial aqui, é que geralmente esses padrões, eles são muito utilizados em frameworks, em bibliotecas, internamente dentro dessas bibliotecas. Nem sempre você vai usar isso no seu projeto, né, no seu projeto de negócio. Então, talvez no seu projeto, esse padrão aqui mais simplificado, né, esse primeiro exemplo, já seja mais do que suficiente. E aí, se você for fazer algo que é um pouco mais arquitetural, onde você vai precisar definir uma interface, e eu não vou ter só esse meio pagamento crédito que eu estou usando aqui, digamos que eu tenho vários meios de pagamento, então eu posso ter o pagamento débito, né, para usar um cartão de débito, eu posso ter um pagamento via uma conta digital, né, aquelas carteiras digitais que tem hoje, então poderia estar usando aqui várias outras implementações de um processador de pagamento, né? Citei aí já 3 possíveis processadores de pagamento que a gente podia ter: cartão de crédito, cartão de débito e uma carteira virtual, por exemplo. Todas elas eu poderia usar essas operações aqui de debitar e creditar, né? E o que muda nesse exemplo aqui para o anterior? Tem um conceitozinho a mais. Eu ainda tenho o meu client, né, que é o cliente, que é quem está usando isso tudo, que é quem? Essa classezinha aqui, né? No nosso caso é a classe principal e o método main, é quem usa os adapters e tudo que a gente criou. Eu tenho o adapter, que é a minha classe que está adaptando a SDK de pagamento, né? Continua a mesma coisa. Eu tenho, da mesma forma de antes, o adapt, que é o que está sendo adaptado, quem está sendo adaptado, quem está sendo traduzido, que é a classe que está lá na minha SDK. Lembrando que eu não mexo nela, eu não altero a implementação dela, porque a princípio eu entendo que é uma classe que eu não tenho acesso, ou mesmo que eu tenha acesso, né? Às vezes eu até tenho acesso, posso até ter acesso, mas não convém alterar. Ou seja, eu posso ter uma classe que ela já tem outras responsabilidades, ela já faz outra coisa, o foco dela é outro, e eu não quero mexer nela, eu não quero alterar essa classe para isso, né? Então, essa também pode ser uma razão para você não alterar essa classe. Não necessariamente você não tem acesso, mas é bem comum o cenário de você não ter acesso. E tem mais uma classezinha aqui, né? Que nesse caso aqui é a nossa interface, que a gente chama de target,
que é o target? É o alvo na tradução literal, que é a implementação que eu estou querendo fazer. Então, assim, no final das contas, pensa dessa forma. O cliente, que é essa classe adapter, esse método main aqui, ele quer o quê? Ele quer uma instância de processador pagamento, que é essa interface aqui, beleza? Nesse caso aqui, a gente está instanciando direto a classe que a gente criou, mas eu poderia estar usando um factory, qualquer coisa nesse sentido, para decidir se eu ia de fato usar essa implementação, ou a implementação de cartão de débito, ou a implementação de carteira virtual, né? Nesse caso aqui, a gente está usando direto de cartão de crédito. Mas eu poderia ter esses níveis de decisão. E ele quer uma implementação dessa interface, ok? E por isso que essa interface aqui, ela é o alvo, por isso que ela é o target. Esse adapter, ele está adaptando para conseguir entregar uma implementação dessa interface. Se ele não fosse simplesmente um adapter, a gente ia ter que implementar isso daqui tudo de novo, né? Eu ia ter que basicamente fazer o que a nossa SDK de pagamento já faz, que alguém já forneceu para a gente implementado, né? A pessoa lá dentro já implementou todas as chamadas de autorização, de captura, todas as, talvez, validações de segurança que tem que ser feito. Aí eu ia ter que fazer isso tudo dentro da minha classe, né? Dentro da minha implementação. E nesse caso aqui eu não precisei. Eu só criei um adapter que já adapta uma implementação que já está criada para simplesmente se encaixar na minha API. Quem é a minha API? São esses dois métodos aqui. É a minha interface, né? Então a minha interface são esses dois métodos. O adapter, ele traduz isso para isso daqui. É basicamente isso que ele está fazendo. E por que aqui o exemplo está como composição? Porque ele usa composição para fazer isso. Composição é o quê? É um atributo aqui dentro, né? É eu ter uma classe com outra classe dentro dela como um atributo. Isso é a composição e não é a única forma de eu implementar um adapter. É o que a gente vai ver no próximo exemplo com herança. Só lembre que aqui eu tenho também o target, que é a interface, e aqui já é o exemplo conforme ele é descrito formalmente, tá? Como um padrão de projeto, é utilizando essa interface. Como seria então o exemplo com herança, tá? Herança aqui é o nosso terceiro exemplo. E vocês vão ver que ela é muito parecida com o segundo exemplo. Eu tenho as mesmas 4 entidades aqui, né? Os mesmos 4 conceitos. Eu tenho o meu cliente, eu tenho o meu target, que é a minha interface alvo, eu tenho o meu adapter, que vocês podem ver que ele está um pouquinho diferente, a gente vai ver por quê. E eu tenho o meu adaptee, ou a classe que foi adaptada, ok? Qual é a diferença? É que quando eu vou implementar o meu adapter, ou o meu wrapper, lembrando que eu posso chamar assim também, ele não é simplesmente um atributo aqui dentro, né? Conforme eu fiz aqui no segundo exemplo. Nesse exemplo aqui, eu estou estendendo a SDK de pagamento lá, que é a classe que eu não tenho acesso, né? Lembra? E eu estou implementando essa interface aqui. Na prática, o funcionamento, nesse exemplo aqui, ele vai ser muito parecido. Ao invés de eu criar uma nova instância de SDK pagamento crédito aqui e ficar chamando os métodos dentro dela, eu estendo essa própria classe e chamo o super, né? Que é basicamente quando eu faço esse super ponto, se você ainda não sabe, eu estou chamando esse método que é autorizar, né? Da classe mãe ou da classe pai. Depende aí como você prefere chamar. Então eu estou indo lá na classe mãe e chamando o método autorizar, que é quem? A classe mãe é essa daqui. Então na prática, nesse exemplo aqui, dá no mesmo, tá? Eu usar herança ou eu usar uma composição. O comportamento nesse exemplo é o mesmo, mas é claro que quando eu uso herança, eu tenho algumas vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu não tenho 2 instâncias em tempo de execução. Aqui eu tenho 2 instâncias, né? Eu crio a instância da minha classe que eu implementei e eu crio a instância da SDK que foi o fornecedor que implementou. Então eu tô tendo que criar 2 instâncias aqui dentro e tô repassando mais uma vez a chamada, né? Assim que eu recebo essa chamada, eu já não começo a processar, eu tenho que repassar isso para outro objeto. Então eu virei um objeto basicamente aqui de proxy, né? Nesse exemplo aqui que é bem simples, eu poderia ter outras lógicas aqui dentro, além de só isso que eu tô fazendo, tá? É que esse exemplo aqui é um exemplo onde eu tô só fazendo a adaptação e nada mais. Mas essa classe aqui, ela não precisa ser só um adapter, né? Isso é importante, ela pode fazer mais coisas. E nesse exemplo aqui com herança, não. No exemplo com herança, eu só tenho uma instância, que é a instância do meu pagamento crédito. Como ela só estende uma outra classe,
eu já consigo chamar aqui dentro mesmo, né? É a mesma instância, os métodos que eu quero. Então eu tenho um objeto a menos aqui para ser instanciado. E tem mais uma vantagem nesse caso aqui, que eu implemento a adaptação de mão dupla. E o que é isso? Eu já vou entrar nessa explicação aqui para aproveitar essa classe que faz exatamente isso. Imaginem que essa classe aqui, o código todo que utiliza essa classe, né? Não só essa classe. Imagina que eu tenho um outro código, um outro cliente que usa essa SDK aqui diretamente. Pode ser no seu código, pode ser um código de outro projeto, do time que trabalha junto com você, não importa. Eles usam diretamente essa SDK aqui. Se eles quiserem passar a usar o seu adapter, eles podem passar a usar o seu adapter tranquilamente. O seu adapter, ele não só funciona para o seu caso, né, o seu cenário, o seu negócio, que você criou métodos adicionais para ele, né, para fazer essa adaptação, como ele também funciona para quem usava originalmente a SDK de pagamento crédito 3 aqui. Por quê? Porque eu não alterei os métodos autorizar e capturar aqui dentro, né? Eu poderia ter sobrescrito aqui o método autorizar, por exemplo, e ter alterado a implementação dele, certo? Já que eu estou estendendo essa classe, eu poderia ter alterado a implementação do autorizar, mas eu não fiz isso. O autorizar e o capturar e o creditar, eles continuam fazendo a mesma coisa que eles faziam antes. Então, quem já usava essa classe? Quem usava, digamos que você tem um time que trabalha do seu lado, que usa originalmente essa classe aqui, ó. E aí eles chamam lá no método deles o método autorizar, o método capturar e o método creditar. Você percebe que se ele passar a usar a sua implementação, ele não tem que mudar nada no código dele? Se ele quiser usar, ao invés dessa SDK, a sua implementação, digamos que a sua implementação tem mais coisas úteis aqui dentro, né? Ela faz talvez algum tipo de auditoria, algum tipo de log, ou envia essa informação para algum outro lugar, enfim, não importa. Ela tem alguma coisa útil a mais do que essa daqui. Eles poderiam passar a utilizar a sua classe de forma transparente, sem ter nenhum tipo de impacto. Por quê? Porque os métodos autorizar, capturar e creditar dessa classe aqui continuam inalterados. Você não sobrescreveu o método de autorização nem o de captura. Ou seja, por isso que a gente chama ele de um adapter de mão dupla ou de dois sentidos. Em inglês eles chamam de two-way, eu nem tinha colocado aqui. Então seria um two-way adapter, porque você cria uma classe, essa classe aqui é o seu adapter, que ela pode ser usada pelos dois clientes. Ela pode ser usada tanto pelo o seu cliente, né, que estava querendo usar uma instância dessa interface aqui, como ela pode ser usada pelo cliente que usava originalmente a classe que foi adaptada. Então, você criou um adapter que pode ser usado para os dois lados, né? Se você tivesse alterado aqui a implementação do método autorizar e tivesse criado aqui um comportamento diferente, não é só por você ter sobrescrito ele não, tá? É se você realmente mudasse o comportamento aqui. Tipo, mudou o comportamento, não é mais two-way. Não é mais mão dupla aqui, né? Nos dois sentidos. Se você mudar o comportamento desse método, quem antes usava essa SDK chamando o método autorizar, não pode usar agora a sua implementação. Ele tem que continuar usando a SDK que ele já usava. Se você não fizer isso daqui, aí ele vai poder usar a sua implementação, e aí você tem implementação de mão dupla. Beleza? Ficou claro? Acho que eu gastei um tempinho nessa explicação. É porque ela é importante, não é tão usada, mas às vezes pode ser um pouquinho mais difícil de compreender, ok? E só pra gente finalizar aqui, antes de eu entrar nessas vantagens gerais do adapter, só pra voltar aqui falando da parte de vantagem e desvantagem de cada padrão aqui. A herança, ela tem como vantagem, então, isso que eu falei, de você conseguir fazer facilmente um adapter two-way. Você não precisa criar um novo objeto, então a chamada ela não está sendo redirecionada para um próximo objeto, você já está processando ela aqui dentro mesmo. Lembrando que quando eu chamo super, eu não estou chamando um outro objeto, eu estou chamando a implementação desse mesmo objeto, só que a implementação que foi feita pela superclasse, né? Por essa classe aqui, mas não é um objeto diferente. Então eu evito aqui uma chamada, né? Para repassar a chamada para um outro objeto, mas eu tenho uma desvantagem grande que é a falta de flexibilidade. Então aqui no exemplo 2, né? Na nossa composição
composição, como isso daqui é um atributo aqui dentro, você percebe que eu poderia, na verdade, ter um adapter que adapta 2, 3, 4 classes diferentes, né? Eu poderia ter outras classes aqui que estão sendo adaptadas aqui dentro em outros métodos, certo? Eu não precisaria ter necessariamente só essa classe aqui. Como é um atributo, eu posso fazer isso com um monte de classe. Aqui, como eu estou estendendo, e no Java a gente não tem uma herança múltipla, eu não consigo estender várias classes e adaptar várias classes ao mesmo tempo. Então, essa forma aqui, ela me dá uma flexibilidade bem maior. Eu, em geral, prefiro esse formato aqui, porque ele é mais flexível até para eu fazer alterações no futuro. Quando eu crio uma hierarquia, que como eu faço dessa forma aqui, aí eu começo a criar amarras um pouco maiores. Por exemplo, com quem lembra lá do outro time que eu falei, que poderia estar usando a sua classe para substituir esse SDK aqui, eu não poderia nunca mais tirar esse extends aqui, senão eu ferro com a vida deles, né? Eles vão ter uma classe que agora não funciona mais, porque antes estendi isso daqui e agora não estende mais. Então eu prefiro usar a composição porque ela é mais flexível. Mas se for muito importante para você ter a questão do two-way aqui, né? Do adaptador de mão dupla, talvez isso daqui seja uma opção melhor para você, ok? Talvez seja mais fácil de fazer. Bom, e de forma geral, quais são as vantagens assim do adapter? Vocês já devem ter percebido. A principal de todas elas é o reuso. Eu tô basicamente pegando uma implementação que já existe, que já faz o que eu quero, né? Que já tem as regras que eu quero. Às vezes, com regras negociais, isso é um pouco mais difícil, porque reaproveitar regras negociais de um outro sistema, por exemplo, às vezes é difícil. Mas reaproveitar implementações que são muito arquiteturais, que, por exemplo, é só uma SDK de pagamento, que ela não tem muita validação negocial dentro dela, é algo que você consegue aproveitar. Então, às vezes, validações, principalmente validações que não são tão negociais assim, tipo, validação de campos vazios ou nulos, validação de e-mail, de CPF, de formato, de regex, enfim. Existem várias implementações que você pode aproveitar, né? E que talvez você não consiga usar essa classe diretamente, porque dentro do seu negócio você quer adaptar isso para uma API, para uma interface diferente. E aí você vai lá e cria um adapter reaproveitando tudo aquilo que já existia, né? Você faz aí basicamente outras chamadas para uma classe que já existe, né? Como a gente fez aqui no nosso exemplo. E também temos o Single Responsibility Principle, que é algo lá do Solid, que eu não vou entrar em detalhes aqui exatamente o que é, né? Dá para fazer uma série inteira só sobre Solid, mas basicamente isso daqui é o padrão que diz que eu tenho que manter apenas uma responsabilidade dentro da minha classe. Isso é um conceito bem discutido, se ainda é válido, se não é, mas acaba que a gente acaba seguindo um pouco esse preceito aqui, tá? Porque eu não estou alterando a classe original. Lembra que eu falei aqui que eu até posso ter acesso a ela, mas não convém alterar? Pode ser exatamente por isso, né? Porque eu estou querendo manter essa classe aqui fazendo só o que ela faz. Eu não quero alterar ela para colocar mais coisa, para mexer e colocar, às vezes, implementações que não fazem muito sentido estar dentro dela. Eu prefiro separar, deixar cada uma com a sua responsabilidade. Lembrando que eu posso ter mais implementações aqui dentro, né? Eu não preciso só fazer esse repasse dessas chamadas, eu posso fazer mais coisas aqui. E eu não tô a fim de pegar isso daqui e tacar dentro dessa classe aqui, porque não faria sentido, né, misturar as duas coisas. Isso daqui talvez pode estar sendo usado em 5 lugares diferentes, e a sua classe aqui, ela quer fazer coisas adicionais que só atendem a um cenário específico, né? Então, acabo atendendo aí ao Single Responsibility Principle. E as desvantagens que eu colocaria aqui, como sempre, quando eu vou usar padrão de projeto, fica mais robusto, mas fica maior, fica mais complexo, fica mais difícil de entender. Então, percebam que se eu não precisasse nem criar um adapter, digamos que eu tenho o meu cliente aqui e eu quero simplesmente usar essa classe SDK direto, sem nem precisar criar um adapter no meio, se isso funciona para você, é o melhor dos mundos. Você cria menos classe, fica mais simples, é menos código para você dar manutenção, é menos coisa para quebrar. Então, sempre que você vai usar um padrão desses daqui, veja se faz sentido, né? Se faz sentido eu criar um adapter que só vai repassar a chamada, ou faz sentido eu usar direto a minha classe SDK aqui e pronto. Isso daqui de fato vai ser usado em mais locais? Tem lógica suficiente para eu criar uma classe só para ela? Então percebam que é sempre importante, né, colocar na balança para entender se faz sentido aplicar o padrão
ou não. E eu tentei apresentar para vocês, com alguns diferenciais aqui, o padrão do adapter. Se você ainda não conhecia dessa forma exatamente, né, se você acha que essa explicação ficou interessante, considere se tornar um membro aqui do canal. Tem um botãozinho Seja Membro aí embaixo, do lado do botãozinho de se inscrever. A partir de R$ 2,99 você pode virar membro do canal. Então, se você acha que esse conteúdo aqui valeu mais do que R$ 2,99 para você, considere se tornar membro, né? Só clicar aí no botãozinho, você vai ver aí a descrição. Tem conteúdo extra, né? Conteúdo exclusivo, tem prioridade para tirar dúvida. Lembrando que todo o conteúdo técnico aqui, as aulas, são todas gratuitas e o programa de membros é o que me ajuda a manter dessa forma. Teremos mais vídeos sobre Design Patterns, então se inscreve para você não perder os próximos vídeos que eu vou fazer. Se você se inscrever, a chance de o YouTube te lembrar de assistir, te falar quando o vídeo sair é muito maior, então se inscreve. Comenta aí o que você achou. A explicação ficou boa? Não ficou? Eu sei que a parte de Design Patterns é um pouco mais complexa, então diz aí se ficou fácil de entender, se ficou difícil, o que é. Deixa a sua dúvida pra gente poder apresentar, responder aí nos próximos vídeos ou em comentários mesmo, beleza? Lembrando que eu tento ler e responder todos os comentários que vocês fazem. Deixa seu joinha aí no vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.